Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada há mais de 10 anos, já atendi mais de 1.000 trabalhadores. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar resultados na advocacia trabalhista desde a graduação até a contratação do seu cliente. O tema de hoje é como montar uma petição inicial trabalhista de forma estratégica. E é isso que vai fazer com que você alcance o resultado do seu cliente, né? Nesse vídeo eu vou falar o que é uma petição inicial trabalhista, a importância de fazê-lo estrategicamente, quais seus tipos, os principais erros cometidos ao montar uma petição trabalhista errada. Então, para começar, pessoal, o que é uma petição inicial trabalhista? Ela é a porta de entrada, né? Ela é o pontapé inicial dentro da Justiça do Trabalho. Então, se o seu cliente é o cliente que vai demandar uma ação trabalhista, você vai formular essa ação trabalhista através da petição inicial trabalhista. É a peça processual básica de qualquer processo inicial trabalhista. É através dela que você irá narrar os fatos, montar sua estratégia processual com base nas teses jurídicas, narrando tudo de forma cronológica, de maneira que o juiz vai entender que determinado pedido, determinado fato, consequentemente gera determinado pedido, né? É na petição inicial trabalhista que você vai definir os limites temporais e os limites jurídicos daquela ação trabalhista. Principalmente, pessoal, se atentar à prescrição, a bienal e a quinquenal. Isso é muito importante para que você tenha segurança, principalmente na hora de liquidar também os pedidos, né? Então, qual a importância de fazer uma petição inicial trabalhista de forma estratégica? É obrigatório fazê-la no processo trabalhista? Nós sabemos que na Justiça do Trabalho é permitida a jurisdição voluntária também, de maneira que o trabalhador que se sentir seguro em procurar a termação da Justiça do Trabalho e narrar os fatos, apresentar os documentos e o servidor que o atenda formule os pedidos, ele pode entrar com a reclamação trabalhista sem o patrocínio de um advogado. Mas a Justiça do Trabalho é muito específica, né, pessoal? São direitos, assim, muito específicos. E embora seja o patinho feio da advocacia, a complexidade que envolve as matérias discutidas nesse ramo é muito alta. Envolve verbas de natureza alimentar, envolve cálculos, envolve uma série de direitos que têm repercussões, inclusive futuras. Fundo de garantia, repercussão previdenciária nos recolhimentos previdenciários adequados, então poderá refletir na futura aposentadoria desse trabalhador. Então, é muito importante o patrocínio por um advogado. Ele é o profissional habilitado para defender os direitos do trabalhador, né? Ele tem o olhar já cirúrgico da situação, ele que domina a expertise, de maneira a entrar na justiça de forma estratégica, apresentando a documentação, fazendo uma audiência trabalhista de excelência, para que no final o resultado seja alcançado, né? Então, a importância da petição inicial trabalhista, eu gosto de falar que ela está para o cliente, para o trabalhador, assim como a importância da triagem inicial de um paciente num pronto-socorro. Então, quando você, paciente, chega no pronto-socorro, relata a sua dor, apresenta todo o seu histórico e pede por ajuda para que aquela dor seja sanada, a enfermeira vai fazer a triagem e você vai chegar no médico, que é o profissional capaz, profissional habilitado para te ajudar a resolver, a estancar aquela dor no momento, de acordo com a situação. Então, a petição inicial trabalhista está para o trabalhador, assim como formulada pelo advogado, assim como o paciente na relação paciente-médico, dentro de uma relação médica, dentro daquela dor física que aquele paciente sente. Então, o advogado é aquele profissional capaz de fazer o raio-x da situação junto com o cliente. Imagina que ele chega no seu escritório, na sua frente, narra apenas um fato, entendendo que ele tem direito a cobrar o adicional de insalubridade,
ou porque ele ouviu dizer, pesquisou, ou porque um colega dele já ganhou esse tipo de pedido. E ali no bate-papo, ali na entrevista, durante a entrevista, você, advogado, vai perceber que ele não tem só esse direito, ele tem outros direitos, né? Então, é nessa situação, nesse mote, nesse frente a frente, que você vai conseguir, junto com o seu cliente, identificar outros direitos. E nesse raio-x, que será capaz de definir os limites do que esse cliente tem direito, do que você deve pedir, o que já não prescreveu, o que tem documentação, o que vai depender de testemunhas. Então, é a parte estratégica no momento da entrevista, no momento do primeiro contato com aquele cliente, com a documentação e com os fatos que ele está narrando, né? Por que eu devo fazer, então, a petição inicial trabalhista de forma estratégica? Para alcançar o resultado. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Estou aqui formulando uma série de vídeos sobre advocacia trabalhista, espero que o senhor goste. De maneira a alcançar o resultado jurisdicional capaz de satisfazer o direito do seu cliente. Então, quanto mais estratégica for a sua petição inicial trabalhista, mais chance de êxito você vai ter para alcançar o resultado final em sentença, que é ver estancada a dor daquele cliente. Lembrando sempre da analogia daquele cliente lá, paciente, buscando resolver a dor junto ao médico. O que eu devo fazer para começar a montar a petição inicial trabalhista? Aí que entra a parte prática. E não estou dizendo aqui que a petição inicial trabalhista ela tem que ser perfeita. Não, você precisa buscar a excelência da sua petição inicial trabalhista. Porque é ela que é o pontapé inicial, é ela que é o limite inicial temporal da ação trabalhista dentro da Justiça do Trabalho. Então, com toda a minha prática, com toda a minha caminhada, eu já elaborei 6 passos para montar a minha petição inicial trabalhista. Hoje eu já faço tudo no automático, mas para quem está começando, para quem quer ingressar nessa área, o ideal é passo a passo, de maneira estratégica. Então, o primeiro passo é através da entrevista trabalhista. É com ela que você vai levantar todos os dados do contrato de trabalho, admissão, demissão, se o contrato de trabalho está ativo, os dados da parte reclamada, a função para a qual foi contratado, a função que desempenhava quando houve a extinção do contrato de trabalho, o último salário, as verbas que compunham a remuneração, a jornada de trabalho, se fazia horas extras, se compensava, se tinha banco de horas, se realizou viagem, se trabalhou em feriados, domingos, adicionais que porventura foram pagos ou que deveriam ter sido pagos, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, diferença salarial, algum desvio de função, alguma equiparação salarial, descontos indevidos, vale transporte, ticket de alimentação, porventura algum dano moral que tenha sido, você tenha sofrido, né, o cliente tenha sofrido durante o contrato de trabalho. Enfim, nessa entrevista que você vai ter todos os dados possíveis para te ajudar a montar o próximo passo. O próximo passo é o quê? Recolher e analisar todas as documentações. Você vai fazer um cruzamento das informações recolhidas na entrevista junto com a documentação que o cliente tem em mãos para chegar no terceiro passo, que é fazer a busca pela legislação que se aplica ao caso concreto, tanto na CLT quanto legislação esparsa, pesquisa jurisprudencial no regional, que abrange a sua atuação, por exemplo, aqui no TRT3. Eu gosto sempre de formular mais de uma pesquisa jurisprudencial de regionais, já pensando num eventual recurso de revista. Então, eu gosto de pesquisar no TRT2, no meu TRT, que é o TRT3, no outro TRT que eu já tive atuação, que foi o TRT17. Gosto de ver algum julgado do Sul. Então, você vai elaborando essa pesquisa jurisprudencial, vai salvar junto com os documentos desse cliente e vai deixar lá na pastinha do seu cliente. Além de pesquisar as legislações que cabe à categoria, dentro dos acordos coletivos de trabalho e da convenção coletiva de trabalho. Às vezes tem uma cláusula de determinado acordo coletivo que se enquadra perfeitamente na situação. Por exemplo, período pré-aposentadoria. Os bancários, eles têm uma cláusula específica dentro
da Convenção Coletiva de Trabalho deles, que fala do período pré-aposentadoria, da estabilidade no período pré-aposentadoria. Então é importante você se atentar às especificidades de cada categoria. E isso pode vir lá na legislação coletiva, no acordo coletivo e no contrato, na Convenção Coletiva de Trabalho. O quarto passo, então, é você, com toda essa pesquisa que você fez, dos fatos que seu cliente te trouxe, dos documentos, com a legislação que se aplica ao caso, você fazer o esboço da fundamentação jurídica da sua petição inicial trabalhista. É através desse esboço que você vai construir o quadro de direitos do seu cliente. Depois eu vou gravar a parte prática dessa aula, porque é muito importante que vocês observem como que a gente monta esse quadro de direitos para que ele te oriente depois a formular os pedidos, a chegar de forma correta e apta a cruzar fundamento com pedido ou requerimento. O quinto passo, propriamente dito, é a elaboração dos pedidos, né? Para cada tópico da fundamentação vai corresponder um pedido. Cada tópico de fundamentação vem outro pedido. E você vai fazendo um check mesmo, eu faço um check com caneta. Essa fundamentação já tem pedido, essa fundamentação já tem pedido. E vai observando se toda a sua petição vai ficar redonda. No final, cada fundamento tem um pedido. Isso evita uma inépcia da petição inicial, evita que não tenha pedido, evita que alguma coisa tenha saído fora daquilo que você montou lá no raio-x inicial, no primeiro passo da entrevista trabalhista. O sexto passo é o mais difícil, que é liquidar os pedidos. O calcanhar de Aquiles de todo advogado trabalhista, pelo menos na minha opinião, é liquidação de pedidos, são os cálculos. Não é fácil, mas nós estamos falando da petição inicial trabalhista. Ei, Renata, seja bem-vinda. Nós estamos falando da petição inicial trabalhista. Então, precisa de um cálculo preliminar. Depois da reforma trabalhista, ficou consignada a necessidade de se liquidar os pedidos já na petição inicial. Seja você um advogado diferenciado, saiba fazer conta à mão. Não dependa de cálculos elaborados por peritos logo no início. Deixe para a fase de execução. Eu sei que tem bons peritos, tem bons calculistas montando cálculos para a petição inicial, mas seja um advogado diferenciado, saiba calcular as verbas rescisórias, o FGTS, saiba calcular o 13º, as férias proporcionais, saiba calcular os reflexos, saiba calcular todas as verbas salariais de acordo com o último salário percebido. Você não precisa ter um cálculo completo com contribuição previdenciária, com juros e correção monetária. Estamos falando de um cálculo preliminar, né? E isso vai te trazer segurança até mesmo na hora de atender o cliente. Eu atendo muito cliente com calculadora na mão e faço cálculos, porque eu demonstro para ele quanto que nós estamos falando. Esse pedido que você não quer cobrar, você está deixando de cobrar X reais. Ou então esse pedido aqui que nós descobrimos que você tem direito, ele vale X reais. Isso pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Sempre faça o cálculo com base no último valor de salário, de remuneração percebida, porque sempre você vai ter uma gordurinha a mais ali, um pouco a mais. E a gente sabe que mesmo liquidando o pedido inicial, quando chegar na fase de liquidação da sentença, pode ser uma coisa muito maior ou um pouco menor, mas sempre fica naquele limite ali. E isso tem sido utilizado através da reforma trabalhista para calcular os honorários de sucumbência, para calcular multa por litigância de má-fé, as custas processuais que já são a base de 2% sobre o valor da causa, né? Então é muito importante você aprender nesse último passo, nesse sexto passo, a liquidar os pedidos de maneira preliminar, de maneira inicial. Antes da reforma trabalhista, todas as minhas causas era minha prática, eu colocava 40 mil reais, porque eu queria elidir o rito sumário, sumaríssimo, já as minhas causas bancárias todas no rito ordinário. Hoje eu não posso fazer isso, hoje as minhas causas todas têm um valor adequado aos pedidos, porque é isso que a reforma trabalhista trouxe, né, em 2017. Essa forma de calcular, essa segurança que calcular os direitos irá te trazer, principalmente um eventual acordo quando você estiver em mesa de audiência. Você será capaz de analisar o que você está concedendo,
quanto que esse cliente pode abrir em concessão em termos de valores. Isso é muito importante para demonstrar, inclusive, segurança para a parte contrária. Eu não preciso pedir prazo, eu posso resolver nesse momento aqui, porque o meu cliente está do meu lado, em mesa de audiência, eu sei calcular, eu sei quanto que vale, e eu não preciso nem pedir prazo, eu vou resolver aqui agora com o meu cliente. Por final, reveja todas as contas, faça mais de uma vez, faça aquele check de fundamentação e pedido mais de uma vez. Depois, eu sempre gosto de deixar na contracapa da pasta do meu cliente a minha folha de anotações do raio-x, da fundamentação do pedido e das minhas contas do cálculo. Fica aqui na contracapa da minha pasta, que eu vou para a audiência, quando as audiências eram físicas, né? Se Deus quiser, vão voltar a ser, com essa informação. Então, eu bato o olho, eu sei o que eu posso abrir mão, eu sei de quanto que nós estamos falando, né? E a liquidação, ao final, será mês a mês. Então, não se preocupe de colocar o último valor percebido, que isso vai aproximar um valor um pouco maior, mas lá na frente a liquidação vai chegar no valor corretamente auferido. Dito isso, pessoal, quais são os efeitos colaterais que uma petição trabalhista mal montada gera? O pior efeito colateral é uma improcedência. Uma improcedência não por ausência de provas, mas por fundamentação jurídica errônea, por ausência de correspondência de fato jurídico com um documento e o ônus da prova recaia sobre o trabalhador. Então, a improcedência é tudo aquilo que a gente quer correr. Nós não queremos improcedência. Claro que ela acontece. Eu me recordo da minha primeira improcedência, a mesma tese para todos os trabalhadores, eu tive essa improcedência específica. O sentimento é de muita frustração, é de incapacidade, e você vai perceber que você não fez nada de errado, você montou a mesma tese, conduziu da mesma forma, apresentou os mesmos documentos, a audiência foi conduzida da mesma forma. Então foi entendimento específico daquela magistrada, que eu não consegui reformar no TRT e que eu não consegui reformar no TST. Então, essa improcedência marcou a minha carreira. E não foi por falha técnica, não foi por falha na montagem da petição ou da audiência. Foi exatamente por uma conjunção de fatores ali de entendimento daquela magistrada em primeira instância, que caiu na pior turma aqui do Regional de Minas e que, em sede de recurso de revista, não tinha afronta à Constituição. Então, meu recurso de revista foi denegado seguimento. Em agravo de instrumento, eu não consegui reverter o quadro. Enfim, eu coleciono essa improcedência. Graças a Deus é a única, mas é uma improcedência que me marcou profundamente. E olha que eu estou falando de uma improcedência de 2013. Meu escritório já tinha 2 anos e nós estamos em 2021. Eu jamais vou esquecer essa improcedência. Então, tudo que a gente não quer é uma improcedência trabalhista. E montar a petição inicial de forma estratégica vai fazer com que você fique cada vez mais longe dessa tão temida improcedência, principalmente por causa do ônus, né? Que é a condenação em honorários processuais sucumbenciais, né? Honorários advocatícios, às custas. Então, nós estamos falando de 2% do valor da causa, de 5% a 15% de honorários de sucumbência. Se tiver prova pericial e tiver perdido também, o valor das custas de honorários periciais. Então, a petição inicial trabalhista montada de forma estratégica vai te possibilitar ter uma maior segurança, uma melhor condução do processo. Quando você chegar em audiência, você já vai chegar munido de uma boa fundamentação jurídica, e se o ônus da prova recair sobre você, você vai apresentar as melhores testemunhas, vai conduzir a instrução da melhor forma. E o final que a gente busca sempre é o provimento positivo, né? A procedência dos seus pedidos. Eu já montei uma petição inicial trabalhista também, pessoal, sem liquidar todos os pedidos. Ficou faltando a liquidação de determinado pedido. E daí o rito foi enquadrado no sumaríssimo. E não poderia ser, inclusive não seria minha estratégia, porque era um processo mais complexo, que envolvia dano moral, e eu precisava da discussão adequada do rito ordinário. Então, o que eu fiz? Estrategicamente, eu desisti da ação antes da audiência inicial,
Eu demonstrei para o cliente a estratégia que eu iria conduzir dali para frente e aí não teve prejuízo nenhum para o meu cliente, só que me trouxe aquela insegurança. Ainda bem que eu vi a tempo. Então hoje eu faço sempre um duplo olhar, um triplo olhar na minha petição inicial trabalhista antes de distribuí-la, né? Porque o sentimento de insegurança, ele pode trabalhar contra a nossa atuação, mas ele também vem a favor, porque a gente se torna cada vez mais um expert em lapidar as nossas estratégias, né? Então, esse passo a passo que eu criei de montar a petição inicial trabalhista, nada mais é do que isso, uma forma de lapidar a minha porta de entrada na Justiça do Trabalho com aquela petição. Aquela petição inicial trabalhista não é só mais uma petição no meu escritório, é a petição inicial trabalhista da vida daquele trabalhador. Então, o bem protegido da vida daquele trabalhador foi esboçado através da minha petição inicial trabalhista estrategicamente conduzida, né? Isso vai trazer mais segurança, mais técnica e o olhar do juiz também será diferenciado. Inclusive o olhar do advogado da outra parte também. Vai ver que você não é um advogado que se aventura, que constrói teses do nada, que você é um advogado antenado na pesquisa jurisprudencial, que envolve aquela categoria. Isso tudo são estratégias para melhorar e para fazer a sua advocacia se tornar uma referência dentro daquela categoria. Então, para tudo nós temos estratégia. Não seria diferente com a petição inicial trabalhista, né? Então é isso, pessoal. Com esse passo a passo, eu espero que vocês montem uma petição inicial trabalhista de sucesso. Depois eu vou gravar a aula prática dessa aula teórica. E qualquer dúvida podem enviar um direct. Obrigada pela presença de vocês e um bom dia, uma boa semana.